amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, com a gloriosa paz do Senhor. É com muita alegria e muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus. Sabemos que estamos passando por dias difíceis, mas devemos enxergar por outro lado. Enxergar que os dias maus nos faz se aproximar mais do nosso Deus. E hoje, quando o nosso pastor Fábio me pediu que eu pudesse estar trazendo a palavra no culto de hoje, imediatamente busquei a orientação do Senhor acerca de uma palavra que pudesse falar ao coração da igreja no dia de hoje. E orando a Deus, o Senhor me concedeu uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. Os irmãos que tiverem Bíblia e poder acompanhar, é bem mais importante acompanhar através da Bíblia, meus irmãos. A paz do Senhor a meu pastor Antônio Veiga, nosso evangelista Bruno, todo o ministério da igreja, todos os irmãos. A saudade é muito grande, mas eu tenho a convicção de que a distância nos fez se aproximar ainda mais um dos outros. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 32, está escrito. O tema desta passagem fala: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, não poderia eu esquecer de enviar a minha paz do Senhor a todos os irmãos do Rio de Janeiro. Um dia, Deus falou comigo dizendo que eu haveria de pregar no Rio de Janeiro. Eu nunca preguei no Rio de Janeiro. Já preguei em quase todos os estados do Brasil, mas o Rio de Janeiro nunca. E aqui estou eu, pregando através desta ferramenta de tecnologia, pregando para o Rio de Janeiro também. Que alegria que Deus nos proporciona. Um grande prazer e será uma alegria um dia visitar os irmãos da nossa igreja no Rio de Janeiro. Se eu tivesse de dar um tema à mensagem de hoje, eu diria que o tema seria um vaso na mão do oleiro. Esta passagem, irmãos, nos conta a história de que depois que Jesus ele multiplicou pães e peixes ali nas proximidades do Mar da Galileia,
Jesus solicitou que os apóstolos entrassem no barco e pudessem esperá-lo até ele despedir a multidão. Em vez de Jesus ir ao encontro dos apóstolos, Jesus foi orar no monte. Jesus tinha esse costume, irmãos, de buscar a presença, de sentir a presença, sozinho orando no monte. E logo depois, diz a Bíblia Sagrada, conforme lemos a passagem, que na quarta vigília da noite é que Jesus resolveu ir ao encontro dos apóstolos. Todavia, a Bíblia diz que no barco onde os apóstolos estavam, soprou um vento. E me chama a atenção na passagem de Mateus capítulo 14, que o vento era um vento contrário. Vento contrário, irmãos, significa que não é um vento amigo, que não é um vento esperado. Na verdade, vento contrário significa algo que não se esperava, algo que estava totalmente contra o momento em que eles esperavam. Esse vento contrário levou o barco até o meio do mar da Galileia. E ao chegar no meio do mar da Galileia, a Bíblia diz que os apóstolos viram aquele ser caminhando sobre as águas. E eles temeram. E não era por menos. Qualquer um que estivesse dentro daquele barco também temeria. Até porque, no meio da madrugada, sem nenhuma luz ali presente, aquele homem reluzente, transfigurado, de Jesus se aproximava do barco. Eles temeram a ponto de eles pensarem que era um fantasma. E em meio àquele medo, a Bíblia diz que Jesus imediatamente respondeu, dizendo que eles não temessem, porque era o Senhor. E quando Jesus então se identifica aos seus apóstolos, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele imediatamente responde: Senhor, se és tu, que eu vá caminhando sobre as águas até o teu encontro. E a Bíblia segue contando o relato de que Pedro, ao saltar do barco, ele caminhava a passos largos até a direção de Jesus. A Bíblia não diz a distância entre o barco e Jesus, mas Pedro caminhou sobre as águas. Porém, caminhando sobre as águas do mar, e quero abrir já um parênteses nesta mensagem, que toda vez que a Bíblia fala em mar, a Bíblia está falando do mundo. O mar ou os oceanos simbolizam o mundo. E entre o barco e Jesus, a Bíblia diz que soprou um grande vento. E este vento fez com que Pedro, ele deixasse de olhar para o Mestre. Pedro olhou para o vento e olhou para o mar. E quando a Bíblia fala em vento, abro aqui o segundo parênteses, a Bíblia está falando em problemas. A Bíblia está falando em dificuldades. E quando Pedro, ele caminhando sobre as águas, ele deixou de olhar para Jesus. Quando Jesus deixou de ser o seu foco, quando Jesus deixou de ser o seu maior objetivo, ele olhou para os problemas e para o mundo. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Amados irmãos em Cristo Jesus, temos visto esta mensagem, tantos pregadores falando da falta de fé por parte de Pedro. E a sua fé fez com que ele afundasse em meio aos problemas da vida. Fez com que ele se afundasse em meio aos mares, às águas deste mundo. Todavia,
ao ver que estava afundando, a Bíblia diz que Pedro, ele volta o seu olhar novamente para Jesus e diz: Senhor, salva-me, porque estou afundando. Ao ver a pouca fé de Pedro, Jesus imediatamente repreendeu, porque havia pouca fé em Pedro. E Jesus estendeu a mão para Pedro. E neste momento da palavra, eu quero chamar a atenção, algo que me chamou a atenção nesta mensagem. Muitos pregadores falam da pouca fé de Pedro diante do vento e diante do mar. Porém, em toda a história da humanidade, eu só conheço 2 homens que andaram sobre o mar: Jesus e Pedro. Pedro foi o único dentro daquele barco que foi capaz de descer e ir ao encontro de Jesus. E o que chama a atenção, o que diferencia Pedro dos demais apóstolos? A diferença é que Pedro, ele queria compreender, ele queria entender. Pedro queria ter uma proximidade maior com Cristo. Pedro queria ter uma intimidade com o Mestre. Por isto que ele era impetuoso em querer sempre estar entendendo a mente de Cristo. E é por isto que ele foi ao encontro do Senhor. Porém, a Bíblia diz que Pedro, ele era um pescador experiente do mar da Galileia. Ele morava em Cafarnaum. Pedro conhecia o mar da Galileia na palma da sua mão. Pedro sabia nadar naquele mar. E diante daquele grande problema se afundando, o normal na visão humana é que Pedro deveria voltar para o barco nadando, com as suas próprias forças, com seu próprio desejo de se salvar. Mas Pedro, ele preferiu fazer como o salmista no Salmo 121: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diante daquela luta, diante do mar, diante do mundo, diante do vento e dos problemas, Pedro preferiu olhar para Jesus. Pedro não olhou para trás. Talvez, meu amado irmão, você esteja passando agora por um grande vento na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei pelo que você está passando, porque águas profundas você está caminhando ou se afundando, ou porque ventos impetuosos de problemas em que você está nesse momento passando. Mas eu quero te dizer nesta hora, da parte do Senhor Jesus Cristo: pare de olhar para o vento, pare de olhar para as águas, pare de olhar para o mundo, pare de olhar para o que as pessoas estão falando. Eu quero que você comece a fitar os olhos para Jesus. Não queira voltar para o barco nadando com as suas próprias mãos. Não queira solucionar os seus problemas com as suas próprias mãos, ou com sua própria capacidade, ou com sua própria intelectualidade. Nesta noite, Deus fala contigo e te diz: filho, filha, deixe de olhar para o vento e para os problemas e olhe somente para mim. Estou eu aqui nesta noite para pegar nas tuas mãos e te levantar das águas deste mundo, para te levantar diante dos ventos do problema e te dizer: anda do meu lado, porque do meu lado tu irás caminhar sobre as águas e estarás seguro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Pedro queria algo a mais do que os demais apóstolos. Pedro queria conhecer o Mestre. Pedro queria estar do lado de Jesus. E é isto que nós precisamos, irmãos, nestes dias. É isto que nós precisamos nesta última hora. Estarmos não dentro de um barco sem Jesus, não andando sobre as águas, sobre
o vento impetuoso dos problemas desta vida sem Jesus. Precisamos andar com Cristo. Chama minha atenção nesta passagem, que quando Jesus levanta Pedro, Jesus segura Pedro na sua mão e vai caminhando para o barco, andando sobre as águas. Mas desta feita, Jesus não afunda com Pedro, ou Pedro não afunda com Jesus. Sabe por quê? Porque agora Pedro não anda sobre as águas deste mundo, ou sob a influência dos ventos, dos problemas, não. Ele agora anda de mãos dadas com o Mestre. E ele vai andando, ele vai caminhando em direção ao barco. Os apóstolos estão visualizando aquela imagem maravilhosa, aquela imagem singular, nunca vista por eles. Aqueles dois homens andando sobre o mar. Aqueles mesmos apóstolos que talvez criticaram Pedro por descer do barco e tentar caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Agora veem Pedro vindo em direção a eles, ao lado do Mestre, ao lado do Senhor. E ali eu tenho uma certeza que os apóstolos aprenderam uma grande lição. É importante tentar conhecer Jesus. É importante buscar a intimidade com o Mestre. Porque, amados irmãos, as águas deste mundo podem estar balançando ao redor da tua vida. Os ventos deste mundo podem estar tentando te afundar. Mas ao lado de Jesus, você não vai temer os ventos, você não vai temer a peste, você não vai temer o vírus, você não vai temer a pandemia, você não vai temer os problemas, você não vai temer o falatório do mundo, você não vai temer o medo que assola a humanidade. Sabe por quê? Porque você vai andar sobre as águas ao lado de Jesus. Que nesta noite, em nome de Jesus, você possa dizer ao Senhor, diga: Senhor, em teu nome, Pai, eu estou andando sobre as águas deste mundo, eu estou sendo balançado, sacolejado pelos ventos dos problemas que o mundo assola, mas eu quero segurar em tuas mãos nesta hora, eu quero andar sobre as águas, porque eu tenho a certeza que segurando nas mãos de Jesus, nós iremos voltar para o barco de mãos dadas, nós iremos adentrar o barco, nos sentiremos seguros. A Bíblia chama atenção que quando Jesus entrou no barco com Pedro, Jesus liberou uma palavra para o vento, Jesus liberou uma palavra para a tempestade e disse: aquieta-te, acalma-te. E imediatamente o vento se acalmou, imediatamente a tempestade se acalmou, imediatamente as ondas se acalmaram, imediatamente o barco se tornou seguro em meio ao vento e às águas. Sabe por quê? Porque dentro do barco que simboliza a tua casa, o barco também significa a tua vida. Jesus estava dentro do barco, Jesus estava dentro da sua casa, Jesus estava dentro da tua vida. Convide Jesus agora para entrar no seu barco, convide Jesus agora para entrar na tua casa, entrar na tua família, entrar na tua vida. E eu tenho a certeza que este vento impetuoso, Jesus vai acalmar. Este mar bravio, Jesus vai acalmar. O problema, as dificuldades, as lutas, o medo, a depressão, a tristeza, a angústia, Jesus vai acalmar. Nesta noite declare: Jesus está dentro do meu barco e nada poderá me destruir, nada poderá me assolar, nada poderá me abalar, nada poderá abalar a minha fé, porque eu tenho a certeza de que o meu barco seguirá seguro em meio aos ventos e em meio ao mar bravio. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não temerei,
Eu não temerei o mar bravio. Eu não temerei o vento. Eu não temerei o que está passando o mundo lá fora. Eu não temerei aos ventos dos problemas. Eu não temerei a seta que voa de dia, nem a mortandade à meia-noite. Eu não temerei as potestades. Eu não temerei os principados. Eu não temerei aos príncipes das trevas. Eu não temerei aos ventos, às tempestades. Eu não temerei, sabe por quê? Porque Jesus está no meu barco. Aleluia. O que me chama a atenção, amados irmãos em Cristo Jesus. Lembra do tema da mensagem, quando eu falei um vaso na mão do oleiro? Pedro, ele tinha algo diferente comparado aos demais apóstolos. Pedro estava sempre procurando entender a mente de Cristo. Pedro estava sempre procurando estar junto de Jesus. Porque Pedro, ele descobriu, depois dessa experiência do mar, algo muito importante para as nossas vidas, irmãos. Ele percebeu que os ventos nunca irão se acalmar. Ele percebeu que as ondas deste mundo, os problemas deste mundo, nunca deixarão de acontecer. Mas ele descobriu um segredo. O segredo é estar sempre com as mãos dadas com Jesus. Por isto que Pedro, ao perceber este grande segredo, ele sempre estava antecipando-se aos demais apóstolos, tentando abraçar Jesus, tentando andar com o Mestre, tentando estar sempre na intimidade com Jesus. Amados irmãos, os crentes que são íntimos de Jesus, eles se sentem mais seguros diante das tempestades. Aqueles que são íntimos de Jesus, aqueles que têm constante oração, constante consagração, constante busca ao Senhor, eles não se atribulam diante dos vendavais. Eu me lembro que no capítulo 16 do mesmo livro do Evangelho de Mateus, Jesus chega para os apóstolos e diz, e pergunta, o que é que os homens dizem acerca dele? E os apóstolos dizem, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus fala, e vós, o que dizeis que eu sou? E mais uma vez Pedro toma a frente e diz, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus, ao ver a resposta de Pedro, diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi o sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E naquele momento, Pedro diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 15, capítulo 16, que Jesus, ao relatar aos apóstolos que haveria de subir a Jerusalém e haveria de ser entregue aos homens para ser crucificado, Pedro, mais uma vez, ele adentra aos apóstolos e diz, Senhor, que nenhum mal te suceda, não permita que o Senhor seja sacrificado, morto pelos inimigos. E ali Pedro, ele simplesmente, amados irmãos, ele deixa ser usado pelo inimigo e imediatamente Jesus o repreende. Ali eu entendo uma passagem. Pedro queria ensinar a Jesus como deveria fazer. Pedro queria dizer a Jesus o que ele devia realizar. Qual era a atitude de Jesus diante dos seus inimigos? Imediatamente Jesus repreendeu Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não devemos ensinar a Jesus como ele deve fazer. Nós não devemos ensinar a Jesus a achar que Jesus deve fazer do nosso jeito. Nós não devemos querer que Jesus faça conforme a nossa vontade. Jesus queria ensinar a Pedro que não era do jeito dele.
Jesus queria ensinar a Pedro que nós devemos viver conforme a vontade e o querer dele. Nesta noite, Jesus quer te trazer esta lição e te dizer: filho, diante do que nós estamos passando, diante do que você está passando, diante dos ventos e dos vendavais, não queira fazer conforme o que você pensa. Não faça conforme o que você está imaginando. Não faça o que o seu pensamento está maquinando. Diante do que você está passando agora na tua vida, não faça pelas forças das suas mãos, mas busque a orientação do Senhor. Deixe que Deus faça conforme a vontade dele. Deixa que Deus faça conforme os projetos dele. No livro de Isaías 58, Jesus diz, Deus fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Não faça conforme o teu querer, conforme os teus pensamentos, conforme a tua força. Pedro queria que Jesus fizesse o que ele queria determinar. Não, faça conforme a vontade do Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele primeiro consulta ao Senhor para antes tomar uma atitude na sua vida. Deus está dando a resposta a alguém que está nesse momento nos assistindo. Diz a Bíblia que depois desta passagem de Jesus repreender Pedro, ele se entristeceu, mas me chama a atenção que Pedro, ele nunca desistia de conhecer Jesus. 6 dias após este acontecimento, no livro de Mateus, no capítulo 17, Jesus chama Pedro, João e Tiago para uma experiência nunca vista pelos apóstolos até então. Eles subiram o Monte da Transfiguração, o chamado Monte Tabor. E lá em cima do monte, eles são transfigurados, eles veem a transfiguração de Jesus, de Moisés e de Elias. E a presença de Deus foi tão sobrenatural naquele monte, que eles ouvem a voz do Deus Todo-Poderoso, que dizia para eles, Jesus dizia: este é o meu filho amado, escutai-o. E eles sentem o poder de Deus naquele momento. Pedro diz para Jesus: Senhor, bom estar aqui. Pedro, ele sentia a presença, a intimidade. Ele era agraciado por Jesus, porque apesar dos seus problemas, apesar da sua incredulidade, Pedro tinha uma característica que atraía Jesus. Ele tinha desejo de conhecê-lo. Pedro tinha o desejo de intimidade. Pedro tinha o desejo de estar sempre ao lado do Senhor. Eu sei que esta mensagem talvez não tenha impacto na vida de muitos que estão aqui ouvindo, mas aqueles que buscam a intimidade do Senhor, eu tenho a certeza, a convicção de que esta mensagem vai tocar no seu coração. E se você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não sentiu a vontade de ter uma íntima comunhão com Jesus, de conhecer Ele no seu mais profundo ser, de conhecer Jesus na sua mais profundamente, nesta noite, peça ao Espírito Santo para que você possa adentrar a comunhão mais profunda com o Senhor. Que você possa adentrar em águas mais profundas, porque é na mais íntima comunhão com Jesus que nós nos sentimos seguros. E depois daquela experiência do Monte Tabor, a Bíblia diz que poucos dias depois, entrando em Jerusalém, no livro de Lucas, no capítulo 22, Jesus, ele é levado preso ali no jardim do Getsêmani,
E os seus inimigos levam Jesus para a casa de Caifás, Lucas capítulo 22. Ali na casa do sumo sacerdote, cheio de inimigos, a Bíblia diz que Pedro, ele foi até a casa de Caifás para ver o que estava acontecendo com o mestre. E diz o livro de Lucas que no pátio da casa de Caifás, diante de uma fogueira acesa, os inimigos de Jesus reconheceram Pedro como um dos seus. E ao acusá-lo de ser um dos seguidores de Jesus, a Bíblia diz que Pedro nega ao Senhor por 3 vezes. E o livro de Lucas relata uma cena inédita, que diz que Jesus, passando no momento na casa de Caifás, sendo levado pelos soldados, ele olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. Eu tenho visto tantos pregadores falando acerca desta passagem e chamando a atenção para as 3 oportunidades que Pedro nega a Jesus antes do cantar do galo. Mas eu quero nesta noite, nesta mensagem, transmitir para os irmãos uma nova visão desta passagem. Mais uma vez, de todos os apóstolos, Pedro foi o único que foi até a casa de Caifás. Pedro foi o único que teve a coragem de enfrentar os inimigos na casa de Caifás. Enquanto os demais ficaram escondidos, temerosos pela prisão de Jesus, Pedro foi até a casa de Caifás. Pedro, apesar de ter negado 3 vezes naquele lugar, mas o seu coração estava próximo de Jesus. Ele queria ver o mestre. Sabe por que Pedro foi o único apóstolo que foi à casa de Caifás? Porque Pedro sentia saudades de Jesus. Pedro queria estar ao lado do Senhor. E a prova disto é que a Bíblia diz que depois que ele negou Jesus, Pedro sai da casa de Caifás e entra no vale de Cedron. E a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Apesar de Pedro ter negado, o seu coração desejava estar próximo do Senhor. Meu amado irmão e minha amada irmã, quantas vezes você sentiu saudades de estar perto de Jesus no dia de hoje? Quantas vezes você sentiu saudades de estar conversando com o Senhor em oração? Durante todo o dia, você, na sua internet, no seu celular, quantas vezes você adentrou em tantas páginas, se alimentou de tantas coisas ruins, mas quantas vezes você sentiu saudade de Jesus? Quantas vezes você sentiu saudade de conversar com Ele e dizer: Senhor, eu quero conversar um pouco contigo, eu quero ver a tua face, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero sentir o seu calor, quero sentir o Senhor me abraçando, quero sentir a tua intimidade. Um vaso na mão do oleiro. Pedro estava a todo instante sendo moldado por Jesus. Pedro a todo instante estava sendo preparado para uma grande obra. Jesus, ele não estava preocupado com quantas vezes Pedro o negou. Jesus não está preocupado, meu irmão, com quantas vezes você pecou. Jesus está preocupado com quantas... Jesus está se importando mais com quantas vezes você é capaz de se levantar. Jesus não estava preocupado com quantas vezes Pedro negou. Jesus estava preocupado em quantas vezes Pedro estava capaz de se levantar diante dos seus erros. Jesus estava mais preocupado com as lágrimas, mais feliz com as lágrimas de Pedro no vale de Cedron do que as 3 vezes que o negou. Jesus nesta noite está falando contigo.
É hora, é tempo de lágrimas, de choro. É tempo de dizer para o Senhor: Pai, ainda que eu tenha pecado contra ti, ainda que eu tenha te negado, eu quero, Senhor, me aproximar mais de ti. Lapida o meu vaso, quebra-me, Senhor, me faz um vaso novo. Glória a Deus, glória a Jesus. Um vaso na mão do oleiro. Sabe por que você está passando por muitas lutas, meu amado irmão, minha amada irmã? Porque Deus está forjando o seu caráter. Assim como Ele estava forjando o caráter de Pedro, Jesus está forjando o teu caráter diante desses ventos. Jesus está forjando o teu caráter diante dessas ondas do mar, que te assolam, que te balançam. Não temas, o mar não vai te afundar, o vento não vai te destruir, você não vai morrer, teu barco não vai afundar. Jesus está forjando o teu caráter, sabe por quê? Porque Ele tem um plano especial na tua vida. Ele quer fazer de você um vaso novo. Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Ele quer fazer de você um grande obreiro, uma grande obreira no reino de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 21, já estou concluindo a mensagem, irmãos. Me dê apenas mais 5 minutos. O livro de João, capítulo 21. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro estava pescando no mar da Galileia. Jesus se aproximou na beira do mar e perguntou a Pedro e aos apóstolos dentro do barco o que eles tinham pescado. E Pedro respondeu: não pescamos nenhum peixe a noite inteira. Jesus olhou para eles e disse: jogue a rede do lado direito do barco. Por que do lado direito e não do lado esquerdo? Porque Jesus quer que você faça o que Ele está mandando. Jesus quer que você não pesque sozinho. Jesus não quer que você lance a rede do seu jeito. Jesus não quer que você lance a rede da sua forma, da forma como pensa a sua intelectualidade, da forma como as suas mãos é capaz. Jesus quer que você lance a rede do lado direito, como Ele está te ordenando. E quando Pedro puxa a rede, 153 grandes peixes que não suportaram de puxar. E quando Pedro percebe que é o Senhor, mais uma vez, diferente de todos os apóstolos, ele se joga no mar. Ele nada em direção a Jesus. Por quê, irmãos? Porque Pedro tinha saudades de Jesus. Pedro, ele queria sempre estar ao lado do Senhor. Pedro queria intimidade. Pedro sabia que ao lado do Senhor ele tinha prazer. Ao lado de Jesus ele sentia gozo. Ao lado de Jesus ele sentia graça. Ao lado de Jesus ele não se importava com o mundo. Ele não se importava com o que estava acontecendo com o mar, com os ventos. Ao lado de Jesus, Pedro não se importava com a pescaria. Ao lado de Jesus, Pedro não se importava com os peixes. Ao lado de Jesus, Pedro não se importava com o que ia comer. Ao lado de Jesus, Pedro não se importava com o que ia ganhar. Porque ele tinha certeza que ao lado de Jesus, ele teria a solução de todos os seus problemas. João capítulo 21. Jesus, quando recebe Pedro na beira do mar da Galileia, chama a atenção que Jesus já tinha acendido uma fogueira. Vocês lembram que quando Pedro negou Jesus na casa de Caifás, a Bíblia diz que havia uma fogueira dentro da casa de Caifás? Que Pedro negara a Jesus ao lado de uma fogueira. Agora Jesus chama ele ao lado de uma mesma fogueira e faz ele sentar diante da fogueira e pergunta: Pedro, tu me amas? Muitas vezes, irmãos,
Jesus nos faz voltar ao passado, como fez Pedro voltar ao passado daquela fogueira na casa de Caifás, para que ele se arrependa do seu passado. Mas tem um significado a mais a fogueira. Ali Jesus estava mostrando a Pedro que tinha pão, peixe e fogo. O fogo, Jesus estava dizendo para Pedro numa simbologia, que agora não é o fogo estranho do mundo da casa de Caifás, mas é o fogo do Espírito Santo que estaria presente na vida dele. O pão, agora, simboliza a palavra de Deus que iria guiá-lo daqueles dias para frente. O peixe simbolizava as almas que Pedro, a partir daquele momento, haveria de pescar para Deus, homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Pedro deixaria naquele momento de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens. Jesus estava forjando o caráter de Pedro. Nesta noite, Jesus fala contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, diante do que você está passando, diante do que nós estamos passando, este vendaval, esta luta, este mar bravio, este vento impetuoso, não é para destruir você, não é para destruir a tua casa, não é para destruir a tua família, não é para destruir a igreja. Este vento é para forjar o nosso caráter, é para nos aproximar mais de Jesus. Jesus quer mais intimidade da sua igreja com Ele. Talvez nós nunca buscamos o Senhor dentro do nosso lar, ao lado das nossas esposas, ao lado dos nossos filhos, tanto a Deus como estamos buscando nesses dias. Os vendavais, as lutas nos faz nos aproximar mais e mais do Senhor. Não é a bonança que nos faz se aproximar do Senhor. Não é a riqueza, o dinheiro. Não é o luxo que nos faz nos aproximar do Senhor, não. São os vendavais, são os ventos, é o mar bravio. Por isto que muitas vezes é necessário que Deus nos coloque diante de ventos, diante de mar bravio, para que nós possamos ser forjados, para que nós possamos ser preparados, para que nós possamos se libertar do medo, se libertar daquilo que nos faz nos afastar da presença, da intimidade. Amados irmãos em Cristo Jesus, Jesus está te forjando. Sabe por quê, meu amado irmão, minha amada irmã? Porque grande é o plano de Deus na tua vida. Não temas diante do que está acontecendo. O que Deus está falando contigo nesta noite, sabe o que é? É que você é escolhido por Ele. Você é escolhida por Ele para uma grande obra na terra. Deus está te preparando diante das dificuldades. Sabe por quê? Porque Ele quer que você saia mais forte. Pedro saiu mais forte diante do mar. Pedro saiu mais experiente diante do vento. Pedro saiu mais convertido diante da casa de Caifás. Pedro saiu mais arrependido dos seus feitos do vale de Sidrom. Pedro saiu de dentro do barco à beira do mar da Galileia com a certeza de que ele não era mais Simão. Ele agora haveria se transformado em Pedro. Glória a Deus, glória a Jesus. E para terminar a mensagem, Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, quando tu eras moço, tu cingias os teus lombos e ia para onde tu querias. Mas agora cingirão os teus lombos e te levarão para onde você não deseja mais. Jesus estava dizendo para Pedro que quando ele não vivia debaixo da intimidade com Jesus, ele fazia o que ele queria, ia para onde ele queria. Mas agora que ele foi forjado, agora que ele foi transformado,
ele não viveria mais conforme o seu desejo, conforme o seu querer. Ele agora viveria na dependência de Deus. Ei, a luta, os ventos, não é para te afastar, é para você viver na dependência dele. Todas as vezes que eu me afasto do Senhor, eu oro dizendo: Senhor, tira de mim tudo que não te agrada. E imediatamente Deus me dá uma prova. Eu entendi ao longo dos anos que as provas não são para nos destruir, são para nos forjar, são para nos tornar melhores diante do Senhor. Desculpem as lágrimas, mas eu estou entregando a mensagem para alguém nesta noite. Este vento vai passar e você vai sair mais forte. Esta nuvem negra está passando, você vai sair mais lapidado. Um vaso na mão do oleiro. Pedro se tornou um grande vaso. No livro de Atos, capítulo 2, diz a Bíblia que ele pregou e mais de 5.000 almas se converteram a Cristo. Ele enfrentou os mesmos inimigos que ele negou Jesus na casa de Caifás, ele enfrentou no Sinédrio, sem medo de ser preso. Foi preso pelo menos umas 3 vezes. Pedro foi preso, açoitado. Ele já não tinha mais prazer no seu eu, na sua vida. A sua vida vivia somente para Jesus. Quando ele foi morto de cabeça para baixo, crucificado, ele foi vedado, ele foi cingido com seus lombos e foi morto de cabeça para baixo. E lembrou das palavras de Jesus, que cingiriam os seus lombos e o levaria para onde ele não queria. Aqui eu termino a minha mensagem dizendo nesta noite: amado irmão, Jesus te escolheu. Minha amada irmã, Jesus te escolheu. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Este vendaval, esta luta, este mar bravio vai te fazer um grande vaso nas mãos do oleiro. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém.